Bora lá então? Estão preparados para a próxima segunda temporada do evento? Estão? Muito bem. Bom, eu disse a vocês que nós iniciamos com a apresentação do Rodrigo uma sequência de cases, né? Então nós teremos agora mais uma apresentação de case e dessa vez quem vai compartilhar a experiência com vocês é o Lucas da Natter, tá? Então o Lucas ele é gestor de agricultura de precisão na Natter Agricultura Digital. Atua com planejamento estratégico, geoprocessamento de mapas agrícolas, é especialista AgroCAD, QGIS, SMS e projeto agrícola e sistematização de linhas. Então, com vocês, Lucas, por favor, uma salva de palmas para o Lucas. Boa apresentação para vocês. Muito bem. Boa tarde a todos. Então, nós vimos aí, eu sou o Lucas, eu sou gestor de planejamento ali da companhia, do Grupo Natter, e dentro da companhia a gente tem um setor de agricultura de precisão e agricultura digital. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco da empresa e eu vou falar sobre o setor. Isso daqui é a minha redes sociais lá no LinkedIn. Aqui é o escritório da Natter, a matriz em Cuiabá. Essas são as nossas equipes ali do corporativo, todos os setores, tanto administrativo, logística, compra. Eu vou mostrar aqui para vocês como que nós montou a nossa estrutura do nosso departamento. Então, nós temos lá o gerente estratégico do setor e vem a linhagem de coordenadores das regionais, das unidades de produção. Temos o coordenador da agricultura digital e o coordenador de fertilidade do solo. Abaixo dos coordenadores, nós temos a equipe de analista, sênior, plênio. E lá no coordenador de fertilidade tem aí toda a equipe técnica da fazenda para dar o suporte desde a coleta de amostra de solo, a ida ao laboratório, a chegada desse resultado, a interpretação dos mapas e assim por diante. Essas são as pessoas alocadas em cada setor. Então, falando de agricultura de precisão dentro da companhia da Natter, nós temos essa engrenagem e ela deve ser guiada ou rodada em conjunto com vários segmentos e setores, né, das operações. Então, falando de preparo de solo, a gente temos ali todo o acompanhamento que deve ser olhado. Falando do solo, entender o solo, entender de fato o que é que precisa ser usado como base para mim fazer uma taxa variável de fertilizante, uma taxa variável de semente. Para tomar essa decisão, eu preciso conhecer o solo. Eu preciso tirar o quê? O raio-x da minha lavoura. Eu preciso saber como é que está ela. Então, vem lá a coleta de amostragem de solo e depois a gente vai, então, começar a analisar todos os nutrientes para, dali em diante, poder escolher a variedade de semente e, ali em diante, depois de nós entender a variação da produtividade de cada talhão, de cada ponto, de cada grid do talhão, para mim poder extrair o máximo de potencial daquela área. Falando de plantio, vocês observaram no início que a gente tem uma equipe voltada de coordenação nas fazendas para fazer todo o projeto sistematizado. Então, nós usamos o software do AgroCAD para projetar todo o campo operacional, desde a parte de adubação, aplicação terrestre, desde
do plantio de semente, de todas as culturas. Tendo um bom manejo do solo, entendendo o solo, fazendo um bom plantio, bem feito, dentro da janela certa, o que que nós temos que fazer? O acompanhamento da nossa lavoura. Nós temos que acompanhar ali o ciclo da cultura e assim diante tomar decisões de aplicações. E quando chegar no ponto de colheita, o que que nós tratamos isso dentro da companhia? Quando se tem esse ciclo acompanhando, fazendo, executando lá na lavoura, e antes da máquina ir para a colheita, analisar todos os fatores que geram informações para tomar decisões importantes, que é o mapa de colheita. E para ter o mapa de colheita, você tem que analisar tudo antes. O sensor de fluxo de massa, sensor de umidade, a máquina tem que estar bem configurada, bem ajustada, porque senão chega no momento de você ter essa informação, colheu de qualquer jeito, de qualquer maneira, você quer procurar um dado de produtividade para casar com o resultado de análise de solo, para casar com um mapa de argila, para você entender e fazer um planejamento na próxima safra. E se você não tem isso em mãos, você perde muita coisa importante para fazer um planejamento dentro da sua empresa, dentro da sua lavoura. Então, depois da geração de mapas de produtividade, e eu tendo um mapa de resultado de análise de solo, então eu começo a gerar para mim as telemetrias de toda a área, gerando todo o mapeamento de curva da fazenda para mim entender qual é o sentido correto, qual é a maneira que eu devo gerenciar a operação dentro de cada talhão, o melhor ponto para ter o melhor rendimento, a melhor eficiência. E aqui eu tenho um vídeo, vamos ver se vai rodar aqui. O AgroCAD foi uma ferramenta que nos facilitou trabalhar mais estrategicamente. Então hoje a gente faz o quê? Antes da gente iniciar o plantio, a gente senta, define as linhas, o rumo que a gente vai plantar, a gente vai fazer 1 ou 2 passadas de bordadura, e a partir daí a gente começa a planejar todas as operações. Então a gente pega as plantadeiras para desligar onde a gente vai fazer a passada da pulverização. Com isso a gente já trabalha as linhas de pulverização, o planejamento dessas linhas, bordadura para diminuir manobra, né? A mesma coisa, a gente tenta casar essas linhas de pulverização também com as adubações, pensando nas passadas e um menor amassamento. Então isso facilitou para a gente estrategicamente conseguir trabalhar tanto a parte das aplicações, manobras, referente aos abastecimentos, então onde a gente vai colocar o ponto de abastecimento, os adubos que a gente deixa na lavoura, onde fica estrategicamente melhor para a gente conseguir fazer as aplicações, né? Então ele facilitou todo esse trabalho de direcionar a nossa operação de uma forma mais eficiente, melhorando a nossa eficiência operacional, melhorando a qualidade, facilitando a nossa disponibilidade operacional ali com relação à eficiência. Então a gente consegue trabalhar mais hectares com o mesmo tempo. A Nater é uma empresa que investe em tecnologia, investe em pessoas, e uma das ferramentas que utilizamos no nosso dia a dia operacional, voltada a todos os trabalhos agrícolas, uma ferramenta que veio para ajudar a nós tomar decisões, estratégia, planejamento, é o AgroCAD. O AgroCAD, depois que adquirimos essa ferramenta, a gente consegue ter um planejamento melhor das operações agrícolas, pois ali a gente começa a observar a elevação de cada terreno, de cada talhão que a gente vai fazer atividades, e a gente começa então a criar o melhor ponto a ser definido para ter melhor ganho de eficiência
rendimento operacional. E nesses últimos anos fizemos bastante projetos de desligamento, né, de linha a linha. Antes a gente só tinha projetos para desligar seções, mas nós fizemos investimento para as nossas plantadeiras desligar linha a linha. Então, através dos projetos que a gente cria, a gente conseguiu rodar desligamento no rastro do PV, desligamento nas bordaduras. Então, coisa fantástica é você andar ali no corredor do talhão e ver aquela bordadura bem feita, com capricho, com desligamento de linha a linha. Você levanta o drone para sobrevoar a lavoura, você vê aquelas manobras dos PV, tudo bem feita, tudo bem alinhado, mas ser mais eficiente com qualidade das operações. Então, essa é uma ferramenta que nós somos parceiro da Telegráfico, já tem 5 anos que adquirimos ela dentro da empresa e recebemos esse treinamento, e hoje nós estamos colhendo os resultados, os frutos, mostrando valores dentro da companhia, igual o nosso palestrante Rodrigo comentou. Eu vou mostrar aqui alguns valores que a gente já conseguiu mostrar, de números de resultado, falando-se de capricho, com excelência, fazer bem feito, no momento certo. E aí você, igual o nosso amigo Rodrigo comentou, afinal das contas, quem paga tudo é o produtor. E você, para sempre convencer, levar isso para casa, para o gerente da fazenda, para a companhia onde você está, você ir em busca de mais tecnologia, não é simplesmente ir lá e falar assim, eu preciso disso, mas eu preciso mostrar algum valor de retorno que isso vai me dar para a empresa, para o produtor. Ele precisa ver esse número que está se pagando a conta, né? E muitas das vezes a gente só pede, né? Tem que buscar esse software, eu não faço isso acontecer, só acontece na outra empresa, porque nós não temos essa tecnologia. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas qualidades, alguns números que a gente tem hoje dentro da companhia do Grupo Natter. Quando se fala do projeto, quando se fala de fazer os projetos em manobras, mas voltando ali, como o nosso amigo falou, se você fazer o simples, bem feito, aí depois você vai aprimorando e enfeitando mais o negócio. Então, nós temos ali, que benefício um projeto traz para nós? Curvas perfeitas na cabeceira, controle total das funções do trator de implemento durante a entrada e saída da cabeceira. Antigamente, quando o rapaz, o operador, executor lá da máquina, entrava no eito, tinha que fazer bastante manobra, né? Ia para frente, voltava para trás, para tentar entrar no eito com a plataforma ou o implemento bem alinhado. Eu acho que eu apertei no botão errado aqui. Mas vamos lá. Precisão na agricultura. Aquele ditado, aquele comentário que eu disse, de a máquina está bem calibrada, bem feita, né? Com calibração de todos os sensores da máquina, com a calibração do monitor, antena, GPS. Esse de baixo. Muito obrigado. Então, todas as nossas operações agrícolas, a gente faz um planejamento do projeto, olhando a elevação, a topografia do talhão. Quando se for fazer um preparo de solo, seja grade, seja jogar um calcário, ao plantio, à colheita, à adubação, a gente gera esses projetos. Aqui a equipe fazendo treinamento online, sempre bem atendido pelos pessoal aqui da Telegraph, mostrando ali as áreas de manobra, curvas. Pois bem, depois que a gente vai criando bastante informação de colheita, safra a safra, ano a ano, seja de uma colheita de milho,
seja numa colheita de algodão, seja numa colheita de soja, quando você vai se criando um banco de dados, nós, da companhia do Grupo Nater, nós começamos, então, a casar essas informações com os nossos mapas de fertilidade e nós começamos a interpretar cada talhão de acordo com a realidade do solo. E então a gente, no começo, trabalhava em grid. E depois que foi criando um histórico, a gente então começou a trabalhar por zonas de manejo. E para isso a gente observou toda a argila de toda a nossa área, mapeada. Depois a gente que fez todo o preparo de grade, correção de calcário, o solo ficou exposto, sobrevoamos toda a área com drone, com vante, algumas imagens pegamos de satélite da época que foi gradeado o talhão, e a gente começa a observar as diferenças de solo, e a gente começou a identificar manchas de cascalho dentro dos nossos talhões, e então a gente fez um serviço, uma tarefa de casa, de mapear todas as manchas de cascalho da nossa área, para então trabalhar com zonas de manejo. Então, quando você se tem um histórico de safra a safra, de colheita, você começa a observar cada ponto de zona das suas áreas do talhões, aonde produziu bom, médio ou ruim. Então você começa a casar esses mapas de produtividade safra a safra e começa a olhar lado a lado e começa a observar, será que essa mancha está se repetindo todo ano aqui? Ou será que ela só se repetiu no milho, porque o milho é mais sensível? Ou será que ela se repetiu na soja? E então você começa a fazer um acompanhamento e começa a olhar os NDVI e você vê, você começa então a observar aquela região do talhão onde não está produzindo, e um serviço que nós fez esse ano, que nós vai colher o fruto agora, é que toda a área de cascalho que vocês observaram aqui, a gente fez os projetos dentro do Agrocad, no projeto do milho dessa safra, para não plantar milho e vir com drone jogar braquiária ou milheto. E então a gente fez o projeto para desligar dentro daquelas zonas de cascalho, porque sempre produzia 30 sacos de milho, 40 sacos de milho, e nós foi tirando tudo e foi deixando só as partes produtivas para se plantar. Então, nós temos uma metodologia dentro do grupo, nós não podemos perder informações, nós não podemos perder dados, nós precisamos criar um histórico de dados, de informações, para trabalhar um planejamento com assertividade e nós mostrar esse número. Então, foi esse o serviço que nós fez, de mapear todas as áreas, coleta. Ali é um mapa de colheita de algodão, todos nos projetos, em curva. E o investimento que nós fez há 2 anos agora atrás foi, nós não tinha, as nossas plantadeiras não tinha tecnologia de desligamento de linha a linha, era desligamento de seção. E então nós investimos em tecnologia para desligar linha a linha e fizemos uma tarefa de casa, de observar o sistema tradicional, convencional que nós fazia, com o sistema elétrico de desligamento linha a linha. Fomos lá em cada ponto da região e colhemos os milhos, e nós vimos ali, aonde tinha um sistema de desligamento, não tinha amassamento, não tinha plantas competindo uma com a outra. Nós fomos contar a espiga, o número de grãos, tinha 152 espigas ali, de grãos dentro de uma espiga. E a letra B, que é a imagem que vocês estão vendo ali, você já vê, olhando visualmente, a diferença de espiga, a altura, a largura, e a quantidade de grãos que estava naquela espiga era simplesmente 71.
Então, tudo isso daqui você consegue observar e ver isso no campo e começar a mostrar o valor que a tecnologia tem dentro da companhia, dentro da empresa. E então, quando você leva essa informação para a diretoria, para a empresa, o produtor olha e diz: aquilo que eu estou investindo está tendo retorno e está se pagando a conta. E na soja a gente fez o mesmo trabalho também, dentro de casa, da dinâmica de observar o raizamento, a estrutura de haste da soja. Então, nós observamos aqui na repetição e no número 1 aqui, com desligamento e sem desligamento, olha como que é a arquitetura da planta, desde a estrutura de raiz, de vagem e altura da soja. Sincronização de dados, atualizações em 30 segundos. Nós temos muitas áreas das nossas unidades de produção, temos o 4G, fizemos parceria com a Claro, então todas as nossas unidades de produção são conectadas. Então a gente usa lá no COA, montamos um COA em Cuiabá, e nós trabalhamos com a Solifitec e o grupo da John Deere, que é o My Operation. E nós temos isso tudo nos nossos celulares, tablet, para todos os supervisores, todos os coordenadores, tem acompanhamento da sua lavoura em tempo real. Aqui é a plataforma da Solifitec. E aqui você consegue ver o verde, a máquina está trabalhando, o amarelo deslocando, o vermelho, a máquina está parada. E quando a máquina está parada, nós foi muito mais além dentro da plataforma de extinguir o porquê que a máquina está parada, quem é o operador, quantos minutos e o por causa do problema. Temos os dados climáticos e temos, se chover agora, se chover hoje, a gente tira o resultado de chuva e a gente já consegue observar toda a parte da fazenda, onde que choveu mais ou menos, quantos milímetros. Aqui é um acompanhamento dentro da plataforma, como eu tenho dito, máquinas vermelhas são máquinas paradas, com esse ponto em cima da máquina, significa um alerta que o próprio operador deixou lá para nós olhar, e eu vou mostrar aqui para vocês. Nesse campo aqui são os pluviômetros, então está alarmando aqui, está dizendo que está chovendo nessa região da fazenda. Depois, no final do dia, ou na mesma hora, instantâneo, você tira um relatório de chuva e você vê a conexão de todas as máquinas ali nas operações. Depois que a gente começou a ter o banco de dados, porque nós preza muito dentro da empresa de bancos de dados, de criar histórico, de não perder informações. Então, quando a gente teve todo o histórico climático, a gente então começa a fazer um cruzamento de informações desde o dia que iniciou o plantio, desde a fase de enchimento de grão, da vegetação, até o florescimento da cultura, como é que se comportou a temperatura, a radiação solar, em que momento da fase da cultura choveu mais ou choveu menos. Então, você vê desde a fase da emergência, vegetativo, florescimento e o enchimento de grão, como é que se comportou a temperatura ao longo desse período, da fase da cultura. E você puxa um histórico de chuva durante a safra, você começa a enxergar o acúmulo de chuva de cada unidade sua de produção, dia a dia, mês a mês, ou durante a safra e a radiação solar. Se você quiser olhar só chuva, você olha só chuva. Se você quiser ver chuva com temperatura, em determinadas horas, na rajada do dia, na rajada da manhã, da tarde, você faz esse cruzamento de informações. Ou se você quer ver os 3 dados, 3 informações, temperatura, chuva, radiação, você cruza os dados também. Temperatura e radiação solar.
Dentro da plataforma, a gente tem o COA, então a gente tem uma equipe que fica monitorando cada estado da máquina, se está em manutenção, se está na operação de gradagem, se está deslocando, se está na operação de calcário, que tipo de grade é, 36 polegadas ou 42 polegadas, é intermediária, é grade pesada, está no pré-emergente, ou o cara não apontou nada, então ele vai ser cobrado por isso. E no final do dia é tirado um relatório, quem menos apontou, ou quem apontou todas as paradas certas, e a gente paga todos os nossos colaboradores da empresa, extingando ele, a qualidade da operação e a informação que ele traz para nós. Uma alerta que dá a máquina está em manutenção, ou está plantando, é um exemplo disso que eu estou falando. Aqui foi o momento da safra de colheita da soja. A máquina aqui estava alarmando, está em manutenção e na colheita. E eu já vou terminar. O último investimento que nós fizemos foi o PAICA, que é o Pélica. Nós, do Grupo Natter, foi a primeira empresa brasileira a adquirir essa aeronave aqui no Brasil. Aqui é um vídeo mostrando o acompanhamento em tempo real dessa aeronave aplicando. Aplica tanto de dia, tanto à noite. Esses são os nossos analistas acompanhando a operação lá na lavoura. Pois bem, essa foi a apresentação de case de sucesso da Natter, das ferramentas que a gente utilizamos e dentro do estratégico que a gente adotou dentro da companhia, são essas operações que a gente fazemos. A gente cultivamos soja, milho e algodão. O Grupo Natter é o filho da Bom Futuro, é uma empresa que investe em tecnologias e o diferencial da companhia é que o próprio dono gosta da tecnologia. Ele mexe na plataforma mais do que a gente. Se a gente não estiver usando, ele cobra você a usar essa tecnologia. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigado pelo tempo. Muito obrigado a todos. Uma salva de palmas.